Olá, povo da Terra! Vocês provavelmente já estão sabendo que praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli estão disponíveis na Netflix desde 1º de abril, quando saiu a última leva. Está faltando um filme que eu ainda tenho esperança de que eles coloquem lá como um grande trunfo. Esse vídeo aqui não é uma lista dos meus filmes favoritos, ele é a continuação de um outro vídeo em que o objetivo é ranquear os filmes do estúdio dos piores para os melhores, com muitas aspas aqui nessas palavrinhas complicadas, né? Não deixem de assistir o outro vídeo para entender por que talvez o seu filme favorito do estúdio não está aqui nessa lista. Eu repito o que eu falei lá, que a minha intenção não é ter o monopólio da verdade, tá, gente? Eu sei que o gosto pessoal se impõe sobre todos esses critérios que eu estou usando aqui. Eu estou trabalhando com as notas da recepção de público e da recepção da crítica especializada, me baseando em sites como IMDb, Metacritic e Rotten Tomatoes. A maioria dos filmes tem um consenso, variando uma ou duas posições, mas alguns filmes polarizam mais, e eu tentei chegar a um termo justo com esses filmes para obter uma lista que tivesse um bom consenso. E é claro que eu, como autora da lista, tomo a liberdade de juíza, em alguns casos, de divergências. Alguns dos meus filmes favoritos ficaram lá na lista anterior, e eu sempre deixo também o meu aval pessoal para quem quiser saber os meus favoritos eventualmente. Eu posso ter cometido alguma injustiça, o que faz parte, mas eu pensei e pesquisei muito para fazer esse conteúdo. E aqui vai a lista do grupo especial dos filmes do Estúdio Ghibli. No 10º lugar da nossa lista está O Mundo dos Pequeninos, de 2010, uma aventura sobre pessoas pequenas que vivem nos assoalhos das casas. Esse foi um dos filmes mais difíceis de ranquear, pois tem algumas divergências entre público e crítica, mas eu apostei que eu estou sendo justa em abrir a lista dos principais para esse filme. Foi o primeiro filme do Ghibli dirigido pelo Hiromasa Yonebayashi, o diretor que concorreu ao Oscar com o filme de despedida do Ghibli, As Memórias de Marnie, do qual eu falo no vídeo anterior. Aqui ele comete o mesmo erro de Marnie, que é não apostar na força dos momentos de simplicidade e da aventura, tentando trabalhar um drama emocional maior do que o filme dá conta. Pessoalmente, esse filme figura entre os meus favoritos também, e é uma aventura muito gostosinha de assistir. Em 9º lugar, Os Sussurros do Coração, de 1995. O diretor desse filme foi o Yoshifumi Kondo. Na época, ele era o mais promissor para seguir os passos dos outros dois diretores principais. Mas ele morreu, gente, de estresse no trabalho, que é uma causa tão comum de morte no Japão, que tem até um termo para isso, que é karoshi. Assim, Sussurros do Coração acabou sendo seu único filme, que felizmente não deixou a desejar. O filme é um romance entre dois jovens, que foca no amadurecimento, conquistas pessoais e autodescoberta. É um filme simples, sem grandes pretensões, que também é um ponto forte de alguns outros filmes que ficaram no outro vídeo. Mas esse, pela delicadeza e pela beleza, mereceu uma posição melhor. Ele ficava em 11º pela crítica e em 7º pela nota de público. Então eu encontro para ele essa posição justa aqui no 9º lugar. Como a minha opinião interfere, mesmo que um pouco, nessa lista, e a nossa opinião muda com o tempo, é claro, gente, que essa lista não é eterna. Em 8º lugar, temos um dos filmes mais polarizadores do Ghibli. Talvez não só mais discrepante do que o incompreendido As Memórias de Ontem, que eu arbitrariamente deixei de fora da lista principal, figurando no vídeo anterior por ser um grande sucesso de crítica, mas um relativo fracasso de público. Castelo Animado, de 2004, dirigido pelo Miyazaki, vai na via contrária, com uma grande popularidade e uma das maiores notas no IMDb, e poderia ser o 4º lugar dessa lista, mas ele ocupa o 14º geral na média entre os sites. E eu tentei ser justa e encontrar um meio termo, que sempre acaba sendo inevitavelmente um pouco arbitrário, né? É um daqueles filmes cujos fãs consideram uma obra-prima. Então, mesmo que a crítica o coloque lá para fora dos 10 principais, não seria justo eu não colocar ele aqui na minha lista principal. O filme traz a aventura de uma jovem, que é transformada em uma velha e parte em uma jornada em busca de um feiticeiro para reverter o feitiço. Tem um enredo bastante interessante, mas com elementos demais, e muitos acabam não dialogando entre si. Crítica que acaba se repetindo em muitos filmes aqui. Mas o filme tem um brilho inegável e tem muitos pontos positivos, como personagens muito bem construídos. Mesmo para os seus críticos, ele também está longe de figurar entre os piores, e foi um dos 5 filmes do Ghibli a concorrerem ao Oscar. Um dos 6 filmes, né, se a gente considerar a Tartaruga Vermelha que eu citei no vídeo anterior. Em 7º lugar, fica O Castelo no Céu, de 1986. Nesse filme, duas crianças
tentam achar a civilização de Lapta, que se acredita que era uma cidade suspensa acima das nuvens. Foi o terceiro filme do Miyazaki e não tem muito o que se falar sobre ele, senão que é um filme cheio de acertos. Aqui o Miyazaki tinha acertado o ponto do seu estilo, que marca todos os seus melhores filmes, unindo uma aventura épica com delicadeza e introspecção, corrigindo pontos que não foram tão bem sucedidos em seus filmes anteriores, como Náusea, O Vale do Vento, que foi o primeiro filme enquanto o estúdio Ghibli ainda não existia. Embora Náusea não seja de fato um filme do Ghibli, muitas listas o consideram, e a Netflix também colocou ele em cartaz junto com todos esses outros filmes do estúdio. Então foi um erro meu não ter colocado ele nesse ranking, desculpa. Me baseando nos critérios de notas que eu comparei, ele poderia ocupar aí a posição anterior, junto com o Castelo Animado. Em sexto lugar está a Princesa Mononoke, de 1997. Esse, sem dúvida, é um dos mais importantes filmes da carreira do Miyazaki. É uma luta contra uma civilização que está atacando a natureza, assim como a Batalha dos Guaxinins, que ficou no meu vídeo anterior. A protagonista é uma jovem criada pelos deuses lobos da floresta. O ponto mais forte do filme é a forma como ele humaniza seus conflitos, sem clichês de vilões e mocinhos maniqueístas, e personagens muito bem construídos. Nesse ponto da lista já quase não temos pontos negativos para destacar. É importante talvez lembrar que é um filme extremamente longo e com muitos acontecimentos. Então é preciso levar em consideração o seu estado e o tipo de entretenimento que você busca quando for assistir esse filme. Eu tenho certeza que essa posição vai deixar muita gente surpresa, pois Princesa Mononoke é um dos filmes mais aclamados do estúdio Ghibli, figurando frequentemente entre o terceiro e o segundo lugar em listas de blogs e etc. Mas tirando a média dos sites de crítica, ele estava em 10º lugar. Então a escolha de colocar ele em 6º lugar envolveu muito o meu julgamento pessoal, que pode, é óbvio, mudar com o tempo. Mas mesmo sendo pessoal, não foi a revelia, pois a gente precisa ter consideração pelo alto nível de consenso que a gente encontra nos próximos filmes dessa lista. Entrando agora no top 5. O 5º lugar fica com os Serviços de Entrega da Kiki, dirigido por Miyazaki em 1989. Pode parecer um pouco complicado colocar um filme tão simples numa posição acima de um filme forte de grandes proporções como Princesa Mononoke. Esse filme é baseado em um livro infantil japonês que conta a história de uma jovem bruxinha de 13 anos que, segundo a tradição do seu povo, precisa sair da casa dos pais e buscar a sua independência ao completar essa idade. É um dos filmes de menor escala do estúdio, mas o que importa é como ele funciona em todos os seus aspectos. A fantasia é só um alicerce e a história aqui se foca na menina e todas as questões que ela enfrenta sobre o seu amadurecimento, descobertas e conflitos de uma menina normal da sua idade. Só que no final, o filme tenta trazer uma aventura um pouco mais intensa, que, ao meu ver, não parece muito necessária, pois é a simplicidade e a honestidade que funciona melhor nesse filme. É um pouco arbitrário colocar esse filme na frente de Princesa Mononoke por uma simples comparação de notas, mas é preciso seguir algum critério, né? E no mais, Kiki é um filme que exige menos do espectador, sendo então um filme mais universal. Atenção, daqui pra frente, a validade dessa lista é absoluta. Se você discorda, você simplesmente está errado. Tô brincando, tá, gente? Galera, eu realmente gostaria sim de dizer que os próximos 4 filmes têm consenso total nas posições que eles ocupam, mas tem uma exceção que a gente vai ver. Em 4º lugar está o mais clássico de todos, o mascote, que é a marca do estúdio, que aparece na abertura de todos os filmes e que tá aí nas estampas dos produtos licenciados. Eu tô falando, é claro, do Meu Vizinho Totoro, de 1988, do Miyazaki. E é esse filme, junto com A Viagem de Chihiro, que projetaram o nome desse diretor mundialmente a ponto de ofuscar o nome do Takahata, que também é um grande mestre que divide meio a meio esse top 4 filmes com Miyazaki. Mas é que os filmes do Miyazaki tiveram mais projeção na mídia e na cultura popular. A história de Totoro gira em torno de 2 crianças irmãs que se mudaram para o interior para ficar perto do hospital de onde a mãe está internada. O filme é introspectivo e totalmente voltado para o interior dessas meninas e como elas lidam com essas mudanças. Se você é um adulto sensível, você se conecta imediatamente com a nostalgia da sua própria infância e embarca no sentimento das personagens, lidando com o ócio e com a exploração de ambientes novos e todo o universo imaginativo que elas criam para se distrair.
Não é dito de forma objetiva que o Totoro e as outras criaturas mágicas que aparecem nessa história são de fato imaginárias. Isso fica em aberto e não tem muita importância, pois a fantasia não é o foco. A fantasia é só o pano de fundo de uma viagem totalmente introspectiva pelos sentimentos de duas crianças. A natureza também tem um papel forte nesse filme, como se ela própria fosse o personagem. As ventanias, as chuvas se impõem como uma força metafísica presente na narrativa, que me lembra muito uma diretora do cinema japonês bem premiada atualmente, que é a Naomi Kawase. Totoro é um filme com uma pegada bem infantil, que o meu filho de 3 anos super embarcou na história, mas ele tem outras camadas ali que não deixam os adultos entediados, principalmente se tiverem sensibilidade para apurar aí as sutilezas do filme. Esse filme, gente, se parece muito com o próximo filme da lista pela sua narrativa contemplativa e bucólica, que te traz um sentimento de natureza, mesmo você estando trancado na sua sala. O terceiro filme da lista é O Conto da Princesa Kaguya, do Takahata, de 2013. Então eu já adianto que esse é o meu filme favorito de cara. Se essa lista fosse pessoal, ele estaria em primeiríssimo lugar. Mas eu reconheço a importância e a urgência superiores dos 2 próximos filmes dessa lista. Kaguya é a adaptação de um folclore japonês sobre uma pequena princesa que foi achada em um broto de bambu e foi criada por um casal de velhos camponeses, que se mudam para a cidade para transformar ela em uma princesa nobre, com todo o ouro e os tecidos finos que eles encontraram com ela. É uma história sobre o valor do que é essencial na vida, da simplicidade e da comunhão com a natureza, e uma crítica social à aristocracia e à ganância humana. E o filme, de doce, acaba assumindo uma forma bem triste. Assim como em Totoro, a natureza aqui é metafísica e é personificada de uma forma sutil, como algo que possui vontade. O ponto alto desse desenho é o estilo de traço totalmente pintado à mão, em aquarela de estilo japonês. Esse é o ponto do ranking que é fora do consenso, pois não tem nenhum reconhecimento tão grande do público. Porém, dessa vez eu vou priorizar a crítica especializada, porque o filme alcançou nota 100 no Rotten Tomatoes, que é um grande feito. Então, na média, isso puxa o filme pro topo da lista em terceiro lugar, que é exatamente onde eu coloquei, e onde ele merece sim estar sem nenhuma arbitrariedade da minha parte. Esse foi um dos filmes do Ghibli que também foi indicado ao Oscar e foi o Oscar mais injusto que um filme já perdeu. Quem levou foi Operação Big Hero 3. O segundo filme dessa lista eu vou falar pouco porque em breve ele terá um vídeo só seu aqui no canal. O que todos os últimos 4 filmes dessa lista mereceriam, né, pra falar a verdade. Mas a prioridade é desse segundo lugar, porque é um filme muito complexo, com um universo simbólico muito rico. E é claro que eu tô falando de A Viagem de Chihiro, de 2001, o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor animação. Sim, A Viagem de Chihiro se passa em um universo fantástico, difícil de explicar. Como é difícil explicar a lógica de certos sonhos que temos à noite e que nos fazem acordar com sentimentos que a gente não consegue identificar. A personagem faz uma parada de carro com seus pais em um lugar abandonado e os pais dela acabam se transformando em porcos. E o lugar se transforma em um mundo de espíritos. É uma jornada sobre voltar para casa e não se perder de si mesmo. Mas que tem muitas críticas ao modo de vida na nossa sociedade e até mesmo algumas denúncias muito obscuras que precisam ser abordadas em um vídeo à parte. Mas mesmo sem você entender os simbolismos, é muito fácil você se identificar com a universalidade dessa história. Na lata, Chihiro é um filme sobre uma menina que precisa recuperar os seus pais e voltar para casa. O primeiro lugar dessa lista, infelizmente, é o único filme que a Netflix não disponibilizou no catálogo, porque, segundo eles, não estava no acordo com a distribuidora. Mas, galera, é sério, procurem esse filme assim que vocês puderem. O Túmulo dos Vagalumes, de 1988, deixa merecidamente o primeiro lugar para um filme do Isao Takahata. Até onde eu pesquisei, isso também é uma unanimidade, assim como é unânime que Contos de Terra-Mar seja o pior filme do estúdio. Os dois extremos aí parecem ter um consenso unânime. Esse filme é uma semi-biografia de 2 crianças no Japão, vivendo os últimos dias da Segunda Guerra, em meio à devastação e à morte. É considerado um dos melhores filmes sobre a guerra e foi comparado à Lista de Schindler pelo importante crítico de cinema Ernest Kister. Definitivamente não é um filme para crianças, tá?
E não é o tipo de filme triste que se ancora em uma mensagem bonita. É um filme de catástrofe, como qualquer filme adulto de guerra. É um drama pesado e sem esperanças. Então, muito cuidado com seu estado emocional quando for assistir esse filme. Divulguem esse vídeo junto com o anterior. Essa é a segunda parte de um conteúdo em que eu faço um ranking dos 21 filmes do Estúdio Ghibli. E eu reitero aqui que eu não estou reivindicando o monopólio da verdade. Você fica livre para discordar de qualquer ponto dessa lista. E eu te convido a fazer isso, inclusive nos comentários, e falar aí dos seus favoritos. Um beijo e até o próximo vídeo.